Então vamos lá, iniciar a gravação aqui da nossa aula. Aqui no relógio são 21 horas e 28 minutos, tá? Vamos falar um pouquinho de geografia de forma bem objetiva, bem clara. Preparei tópicos importantes sobre cada tema que eu quero trazer para vocês. Tópicos esses que vão facilitar a compreensão contextual do que estou querendo discutir com vocês e propor a reflexão e levar vocês ao entendimento desses temas, tá? Então hoje a gente vai dar o grande tema da nossa discussão hoje são os dilemas do espaço geográfico, né? Por mim, professor Elion Dias, estou trazendo aqui para vocês dilemas, velho. Nós vamos discutir questões inerentes a o espaço geográfico, categoria de análise, tá? Lembrando que o espaço geográfico é uma categoria de análise elaborada por o nosso grande Milton Santos, tá? E vai lançar um olhar diferenciado sobre o meio e, obviamente, que a gente vai trazer esse conceito aí que o Milton Santos trouxe para a geografia, que revolucionou a geografia e que tanto nos ensina e traz reflexões importantes sobre a sociedade atual no que diz respeito ao uso do espaço, né? O meio técnico, científico e informacional. O que é o meio técnico, científico e informacional? Vejo muita gente não compreendendo essa categoria, esse conceito, né? Por bobagem, gente, por bobagem. É muito importante que você entenda que o meio técnico, científico, formacional, ele é a última etapa, o último estágio do meio, o último estágio da vida em sociedade, o último estágio do espaço geográfico. É meramente isso. Mas para a gente compreender meio técnico, científico e formacional, a gente tem que entender todo o contexto que veio por trás dele, tá? Então vamos lá, vamos entender aí sobre a revolução técnico-científica. Eu vou aqui acionar o meu laser, né? Vocês estão vendo... Opa, deixa eu voltar. Meu laser aqui. Então é muito importante vocês atentem para isso, tá, gente? Foca em cada tópico. Então, o que foi a revolução técnico-científica, tá? A partir do século XVIII, os espaços atingiram um desenvolvimento sem precedentes. Ou seja, não é que não acontecia nenhum desenvolvimento, né, pretérito ao século XVIII. Antes do século XVIII já acontecia, o homem já vinha se apoderando dos espaços, né, de uma forma significativa. Porém, no século XVIII, a gente vai ver um desenvolvimento desses espaços de uma forma que a gente nunca viu, né? É muito importante, eu marquei ali de vermelho, tá? Muito importante você compreender os grandes marcos desse século, né? O século XVIII aí ele vai ter grandes marcos que vão realmente nos levar a entender o porquê esse desenvolvimento exacerbado. Olha só, é muito importante você entender que no século XVIII aconteceu a grande primeira revolução industrial, né? A grande revolução industrial, ela teve início no século XVIII ali no Reino Unido, especificamente com a Inglaterra, iniciando todo esse processo, tá? De produção, de produtividade. A lógica da produção mudou, né? A lógica da vida nos meios urbanos foram totalmente alteradas e modificadas, porque é crucial que você entenda que a revolução industrial ela não foi só um fato onde surgiram indústrias. É muito pobre você falar isso. Você tem que entender que revolução industrial é o fato de que a sociedade sofreu uma transformação no pilar social, econômico, cultural, político e etc., em virtude do processo de industrialização. É outra concepção. Não é simplesmente pensar que surgiram indústrias. Não é isso. Houve uma revolução no cotidiano das pessoas, na forma de pensar, na forma de pensar a economia, a política, por conta do processo de industrialização, que, como eu falei, iniciou na Inglaterra, tá? É muito importante também você perceber que a revolução do conhecimento proporcionou maior rapidez e eficiência da produção. Olha só, a produção científica, eu não vou falar de produção científica ainda não, tá? Mas vamos falar assim, a produção do conhecimento, para você entender paulatinamente o que eu quero explicar. A produção do conhecimento, ela cada vez mais se aproximou, né, e deu mais importância ao aprimoramento das técnicas. Ou seja, tudo que se produzia, os grandes pensadores, filósofos, físicos, matemáticos, antes eles tinham um quê de filosofia, né, em suas elaborações científicas, em
em suas elaborações em relação ao conhecimento. Porém, a partir do século XVIII, a gente vai perceber que existe um posicionamento desses pensadores, de pessoas que produziam conhecimento em relação à técnica. Ou seja, começou a produzir o conhecimento especificamente para pensar como se produzir, poderia se produzir mais e como poderia se produzir da forma mais eficiente. Tá? Na segunda metade do século XIX e início do século XX, nós vamos vivenciar aí, então, a segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial que teve por característica o uso do petróleo, né, como fonte energética, a indústria automobilística e a petroquímica. A primeira revolução industrial, ela tem como característica o quê? O uso do carvão, né, mineral, como fonte de energia, as primeiras máquinas a vapor, né, as primeiras máquinas a vapor e o tipo de produção fabril que era mais característico era a produção têxtil, tá? Então é isso que caracterizava a primeira revolução. Na segunda não. A gente já vai ver ali já século XIX, início do século XX, o petróleo, a indústria automobilística tomando mais a cena, tá? Nesse período, aí sim, nesse período o conhecimento científico ele supera o pensamento filosófico, né? E exige o que se chama de tecnologia, ou seja, aí de fato a gente vai ver o conhecimento científico servindo a o aprimoramento das técnicas, né? Tanto que tem muita gente que fala, né? Essa união, o casamento da técnica com a ciência é o que vai proporcionar, é o que vai gerir o que nós chamamos hoje, conhecemos de por tecnologia, tá? Mais um pouquinho à frente, meados ali, final já da primeira metade do século XX, em 1940, a gente vai ter o avanço científico. Eu estou dizendo marcos, tá, gente? Ó, é muito importante que você entenda. Eu estou dando alguns marcos históricos para você compreender como a gente chegou no meio técnico científico informacional, tá? Como que aconteceu? Essa revolução não aconteceu da noite para o dia, não foram pessoas que simplesmente se juntaram, vamos fazer revolução, não. Quando eu falo em revolução técnico-científica, eu falo de uma série de acontecimentos históricos que levaram, né, o mundo a pensar diferente, a produzir diferente, a entender o espaço geográfico de uma maneira totalmente diferente, tá? É muito importante que você entenda o encadeamento dos fatos históricos, né, sobre o espaço, é por isso que a gente está falando de geografia, não é história, tá? É muito importante que você entenda a sucessão dos fatos históricos no espaço de maneira a transformar a perspectiva do homem sobre o espaço geográfico, tá? E aí a gente vai ver em 1940, né, o avanço científico e tecnológico, onde tiveram um grande desenvolvimento em razão da Guerra Fria, tá? Aí a gente vai ver a indústria bélica realmente, né, como a indústria que mais tem importância nesse período e, obviamente, a corrida aeroespacial, que fez com que duas grandes nações, né, Estados Unidos e União Soviética, mais à frente a gente vai falar sobre isso de uma forma mais precisa, encabeçassem o movimento mundial de desenvolvimento da tecnologia, gente. Eles lançaram no mundo o quê? A grande inovação em relação à produção tecnológica, tá? E científica. Beleza? Até que em 1970 acontece ali, na verdade, fecha o ciclo da grande revolução, né? Em 1970, de fato, com chave de ouro, a gente vai ver alguns avanços importantes como o avanço da telecomunicação, o estreitamento das relações comerciais, a modernização dos meios de transporte, o desenvolvimento das áreas como informática, microeletrônica e a robótica. É muito importante que esses pontos aqui eu estou caracterizando que avanços a humanidade teve para fechar com chave de ouro o que nós estamos chamando de revolução técnico-científica. Olha só, o avanço da telecomunicação, gente, ele significou, se você olhar numa perspectiva filosófica e mais profunda, o avanço da telecomunicação significou que o espaço e o tempo eles foram totalmente comprimidos. Ou seja, como assim comprimidos? O homem conseguiu brincar com a lógica do espaço e do tempo e fazer com que as pessoas não tivessem mais fronteiras para se comunicar. Tá? Os estreitamentos comerciais, o estreitamento das relações comerciais, né? Como é que era isso no século XVIII? Pensa comigo, gente. Como é que era no século XVIII? Ainda se utilizava de forma muito significativa, até porque a Europa não tinha uma malha ferroviária como tem hoje, né, para escoar toda a produção. Ainda se utilizava muito as embarcações de uma forma ainda muito primordial.
a gente vai ver um estreitamento das relações comerciais acontecerem, porque vai ter, o segundo ponto aqui, ó, o terceiro ponto, ó, uma modernização dos meios de transporte. Avião, trem-bala, enfim, outros meios de transporte que vocês já devem estar mais cientes, que vão fazer com que o homem consiga conectar e dar mais velocidade a essas conexões, tá? Gente, eu estou falando aqui, vocês já estão vendo que eu estou falando claramente de globalização, né? Não tem como dissociar, né? E o desenvolvimento de áreas como informática, microeletrônica e a robótica, né? Que vão aí fechar com chave de ouro o que eu estava falando aqui de verdade em relação a esse momento, tá? Estou sendo muito prolixo em relação a isso porque realmente é muito simples de você entender. Então, contextualmente falando, as novas tecnologias exerceram forte influência na organização do espaço geográfico. Como assim, Hélio? Como é que essas novas tecnologias exerceram forte influência nessa reorganização, nessa nova organização do espaço? Porque se houve, né, grande investimento em educação e pesquisa para que isso acontecesse. Tá, ele ainda não ficou tão claro. Gente, o avanço tecnológico, o avanço da tecnologia, ele vai fazer com que o homem perceba o espaço de uma maneira totalmente diferente. Como? Exemplo, o uso dos recursos. A prática de mineração, por exemplo, a prática de extração de qualquer outro recurso, como por exemplo mineral, vegetal, animal. Isso tudo vai ser revolucionado por conta do avanço da tecnologia. Entende? Então, a apropriação do homem, a apropriação do espaço pelo homem vai ser totalmente alterada por conta da tecnologia. Porque pensa comigo, como é que o homem ele fazia o uso, né? Como é que o homem fazia o uso dos recursos naquelas épocas mais primitivas? Ele plantava, ele colhia, extraía da natureza aquilo que era da sua necessidade, né? Não tinha ainda naquele momento a lógica da acumulação, né? Ele caçava e comia só o realmente precisava, ele e a sua família. Mas depois que toda essa lógica de acumulação é desenvolvida e chega consequentemente com a tecnologia, toda a produção ela é revolucionada. Hoje o homem, além de estocar, ele pode estocar de uma forma muito mais rápida, ele pode produzir de uma forma muito mais, né, com muito mais velocidade. Tudo isso realmente vai fazer com que o homem entenda o meio, entenda o espaço de uma forma e conceba, né, além de não é só entender, mas além de conceber o espaço, é se apropriar de um espaço totalmente diferente. Então, as grandes revoluções industriais, elas mostram pra gente o quanto o homem conseguiu, de forma rápida, né, e eficiente, encarar o espaço e usar esse espaço de uma maneira totalmente diferente. Até que a gente chega aqui na terceira revolução industrial ou tecnológica, ou revolução tecnológica, né? Que criou um novo espaço geográfico, ou seja, o espaço ele se caracterizou de uma maneira totalmente adversa de tudo que a gente já tinha visto até aqui. E aí é que o Milton Santos chama a nossa atenção para entender que o espaço hoje que a gente vive é um espaço, é um meio técnico, científico e informacional, tá? Como assim, aí, técnico, científico e informacional? Hoje o meio ele está totalmente arraigado, né, imbricado, né, ele é totalmente produzido por um avanço significativo da técnica, totalmente associado a um conhecimento, a uma produção científica para o desenvolvimento dessa técnica. É por isso que a gente tem a tecnologia hoje. Tudo é tecnológico, tudo tem tudo hoje, toda a produção do espaço perpassa por um quê de tecnologia e informacional, porque tudo se propaga em rede de informação, né? A globalização está aí. Desculpa, gente, a minha cachorra querendo participar da aula aqui, tá? Então, informacional porque a globalização está aí para mostrar para a gente que esse fluxo de conhecimento, pessoas, produtos, eles acontecem de uma forma até antes do que o físico, né? De uma forma virtual. E aí convém a gente falar da internet. A internet, o avanço da telecomunicação e mais precisamente da informática, né, com o advento da internet, vai fazer com que a gente realmente compreenda essas conexões entre os espaços, a conexão do homem com o espaço, a apropriação do homem com o espaço, ela vai mudar totalmente de uma forma
significativa. Para você fechar o entendimento do que é o meio técnico científico informacional, é só você dar uma olhada nas 3 etapas do espaço geográfico. A primeira etapa, a gente vai ver aí um meio natural, né, onde o homem se utilizava de técnicas rudimentares no contato com a natureza, no contato com o meio, né, não tinha uma técnica tão evoluída, né, ele extraía ali, ele plantava. Olha só, aqui eu estou trazendo uma foto de uma prática de plantio, né, de manutenção, de manejo do solo, né, que é o terraceamento. Algo assim, quase que milenar, gente. Né? Então, esse é o meio natural. Essas fotos emblemam bem o que é o meio natural. É a relação do... Você tem que, para entender o que é o meio natural, o meio técnico científico informacional, você tem que entender, na verdade, é a relação do homem com a natureza. Né? Porque tudo aqui que a gente está discutindo é espaço geográfico. Né? E o espaço geográfico ele é facilmente explicado se você compreende ao longo do curso da história essa relação entre homem, natureza e o trabalho. Que tipo de trabalho que o homem exercia sobre o espaço nesse momento? Reflita sobre isso, responda, né? Que práticas ele exercia sobre o espaço, sobre o meio nesse momento, né? Vamos lá então. A segunda etapa, então, é o meio técnico, né? Aí realmente figurado na Revolução Industrial no século XVIII, o meio se torna um meio técnico porque nunca, como eu falei, né, não se houve precedente de um desenvolvimento da técnica de uma forma tão avassaladora quando a gente chega no século XVIII, né? O homem vai caminhando ao longo da história. Quando chega no século XVIII, parece que ele coloca turbo e, deslancha na história. E aí, por isso que essa etapa da história a gente vai entender como sendo um momento em que o espaço era concebido como um meio técnico, tá certo? E a última etapa é o meio técnico científico informacional. A relação do homem com a natureza já foi totalmente transformada. A forma como ele concebia o espaço já foi de uma forma totalmente alterada. E aí eu trago 2 imagens que emblemam bem, né? O advento da robótica, para você ter noção, gente. Vamos analisar aqui o exemplo da robótica, certo? Eu vou te levar para uma reflexão bem importante. Olha só. Lá na Idade Média, Idade Moderna, o homem, quando ele ia produzir algo, vamos, por exemplo, os trabalhos dos artesãos, né? Ele cortava a árvore, levava o tronco para casa, talhava aquela madeira, lixava aquela madeira, dava a forma que ele queria, ele ia para a feira, ele vendia, ele voltava e fazia todo o processo. Ou seja, ele detinha o poder, o controle de todas as etapas da produção. Todas as etapas da produção. No advento da Revolução Industrial, a gente vai perceber que isso tudo é alterado. O homem ele já não tem mais controle sobre todas as etapas, porque não é ele mais quem retira a matéria-prima. Quem detém o poder sobre a matéria-prima são os grandes donos de indústrias, são os grandes proprietários dessas indústrias. E o trabalho do homem ele se torna especializado, específico. É tanto que tem um filme bacana para você assistir sobre isso, tá? Tempos Modernos do Charlie Chaplin, desculpa, que é muito bom, que vai te levar a entender profundamente isso. Com o advento da robótica, na terceira etapa do espaço geográfico, nesse terceiro estágio, o homem nem participa mais do processo produtivo, né? O homem talvez nem participe mais. Não estou dizendo de um modo geral, mas vamos lá, analisando os países desenvolvidos, os países ditos antigamente aí no conceito bem antigo de primeiro mundo, muitas vezes ele nem participa do processo. Tem uma máquina extraindo o recurso natural, tem outra máquina levando o recurso natural para o processo de trabalho, de beneficiamento desse recurso, e tem várias máquinas produzindo, né? Isso é muito característico na indústria automobilística, né? E, com a segunda imagem aqui, eu trago o advento da internet. Gente, o avanço da informática, né? O advento da informática e o surgimento da internet causaram assim uma mudança na forma de conceber o espaço. Gente, para imagina o homem antes, se ele quisesse ter contato com a cultura chinesa, só um minutinho, beber um pouquinho de água aqui. Ele teria que fazer o quê? Ou ele viajava para a China, que não era muito fácil, né, numa embarcação,
Ou se desse sorte, teria contato com alguém que era viajante, que poderia fazer aquilo. Gente, era muito burocrático, era muito difícil. Imagina hoje, eu tô aqui com você, tá aqui com seu smartphone, se você tiver um amigo que mora na China, né? Peço a Deus que não. Desculpa aí, não é brincadeira até de brincadeira humor negro, né? Peço até o que Deus que não, que você não tem um amigo que você tenha tido contato nesses momentos em relação à Covid-19, é complicado. Mas vamos lá. Você está com o seu smartphone, você pode acionar aqui, ligar o aplicativo do WhatsApp e fazer uma chamada em tempo real. Você consegue visualizar em real time, né, como fala, em tempo real, a informação, o que você quer que seja. Se eu quiser comprar um produto da China, eu posso? Todo mundo aqui já sabe que pode, né? Todo mundo aqui sabe que pode. Para viajar para a China, eu posso? É muito mais fácil do que antes. Muito mais fácil do que antes. Certo? Então, entendendo essas três etapas, vocês entendem o que é o meio técnico científico informacional, tá? Então, essa foi a primeira temática que eu trouxe para a gente aqui discutir. E agora, vamos entrar em geopolítica. Eu vou dar um foco especial, gente, sobre as ordens mundiais, tá? Eu costumo dizer que se você compreende as ordens mundiais, o conceito de ordem mundial que eu vou trazer para vocês aqui, e o contexto de cada ordem mundial, o que significou cada ordem mundial, você entende todo o resto. Você entende de forma muito mais precisa os conceitos, né, os protocolos, a questão, a lógica da criação dos mercados regionais com os blocos econômicos. Isso fica muito mais fácil de você entender quando você entende a lógica da ordem mundial, tá? Então, assim, eu procurei um conceito onde realmente fosse mais comum a todos os pensadores que pensam sobre essa temática geopolítica, tá? Então, vamos lá, qual é o conceito de ordem mundial? O conceito de ordem mundial refere-se ao equilíbrio internacional de poder, envolvendo as grandes potências, com suas áreas de influência, e disputas comerciais, econômicas, políticas, diplomáticas, culturais entre os estados ou países. Ou seja, a ordem mundial, ela, em outras palavras, trocando em miúdos aqui, é uma ordem estabelecida por grandes nações que detêm o poder hegemônico mundial, e essas nações ditam as regras que equilibram o poder internacionalmente no mundo, óbvio, né? Tá bom? Então vamos lá para a primeira ordem mundial. Elion, o que foi a primeira ordem mundial? Nós tivemos 3 ordens mundiais, tá? E a gente está vivendo ainda a terceira ordem. Mas para a gente entender a terceira ordem, é importante que você entenda a primeira, tá, gente? A primeira ordem mundial, ela tem um contexto ali de surgimento, tá? Só um minuto, gente. Minha cachorrinha realmente está querendo participar muito. Eu vou dar só uma pausa aqui para compreender, tá? Pronto. Então vamos lá. Para a gente compreender melhor da ordem mundial, é só a gente entender que a Europa, ela já tinha algumas nações que tinham importância no cenário mundial, assim, vamos dizer assim. Imagina comigo, acompanha o raciocínio, tá? Portugal, Espanha e França, gente, elas já eram grandes potências econômicas mundiais, certo? Perdão, gente. Perdi o fio da meada aqui por causa do latido do meu cãozinho, mas tudo bem, olha só. Portugal, Espanha e França já eram grandes potências mundiais. E elas tinham caracteristicamente economias de atividades manufatureiras. Só que vamos voltar um pouquinho na história. Elas não eram grandes potências mundiais aí nesse momento, né? Não era aí nesse momento. Se você lembrar bem comigo, ali do século XIV ao século XVI, a gente vai ver um advento na história chamado de as grandes navegações, né? A questão do mercantilismo no mundo, né? E aí nós vamos ver essas 3 grandes nações, né, elaborando o processo colonial na história, de colonização na história. As terras das Américas, né, o cenário de ocupação terras das Américas, e essas 3 grandes nações fazendo a disputa territorial, né, pautado pelo mercantilismo dessas terras. E aí elas chegam na idade, elas avançam na história já fruto dessa relação
colonial com outros territórios, tá de forma bem rica, né? Grandes potências, grandes nações, tá certo? E já manufaturavam alguns produtos, a produção já acontecia de forma até as atividades manufatureiras, ok? Porém, a primeira ordem mundial ela foi estabelecida pela consolidação do Reino Unido como uma nação hegemônica. E isso se deu no século XVIII e início ali do século XIX, tá? Elion, por que a primeira ordem mundial foi estabelecida aqui e não no contexto de Portugal, Espanha e França? Lembra quando eu estava falando de meio técnico científico e informacional? Gente, a Revolução Industrial, ela foi assim tremenda do ponto de vista produtivo. Criou-se uma nova onda no mundo inteiro, entende? Criou-se uma moda, criou-se um novo ritmo de produção, uma nova forma de pensar os mercados por conta do advento da indústria. Então, é muito óbvio entender que a primeira ordem mundial ela vai ser ditada pela Revolução Industrial, porque as relações econômicas, partindo do conceito do que é a ordem mundial, né? O equilíbrio de poder no mundo entre as nações ele começou a acontecer, essas relações começaram a acontecer de uma forma muito mais forte com o advento da indústria. Vai começar no Reino Unido e vai se expandir, a gente vai ver isso ao longo da história aqui dos slides, tá bom? Então pensa comigo, Hélio, mas quais foram os principais motivos que fizeram com que a hegemonia do Reino Unido fosse o ponto de partida para a elaboração da primeira ordem mundial? O ponto A aqui, né? Bem, expressivo domínio marítimo comercial, né? O Reino Unido e aí na figura da Inglaterra já via que já detinham um poder comercial pela a sua habilidade em relação às rotas marítimas, né? Historicamente a Inglaterra já vai manter ali uma relação bem antiga, né? Com grandes nações ou enfim, com o Oriente Médio, etc e tal, né? Com a Ásia, em relação às especiarias, ou seja, esse fluxo, essa habilidade que ele já tinha, ou seja, esse título, né, de domínio, né, de ter uma dominação marítima comercial, já vai fazer com que ela desponte em relação às outras nações, tá? O segundo ponto também importante é o desenvolvimento do processo produtivo no contexto da primeira Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial em si, né? O processo produtivo ele foi totalmente alterado em relação à indústria. Nesse momento, é como eu falei para vocês, né? O que é característico da Revolução Industrial é o uso do carvão energético como fonte de energia, né? O carvão mineral, perdão, o advento das máquinas a vapor e a gente vai ver aí a indústria têxtil como uma primeira forma de trabalho fabril, né? Industrial, ok? Então eu estou contextualizando para vocês entenderem a questão da primeira ordem mundial. Contudo, né, essa hegemonia, obviamente, do Reino Unido durou somente até meados do século XIX, gente, período no qual outras nações também se industrializaram. Quais foram essas outras nações? França, Alemanha, a Rússia, Japão, eles também passaram por um processo de industrialização, né? E fez com que a gente vivenciasse um outro ritmo na indústria mundial. É isso que a gente chama de segunda revolução industrial, né? E é muito importante você entender que esses países, por despontarem no processo produtivo pautado pela indústria, eles se lançaram no investida imperialista, né, para uma segunda investida de colonização. É o que a gente chama na história de neocolonialismo, né? No século XIX, essas nações colonizaram os continentes. Agora, o foco territorial de ocupação e uso dos recursos, né, e disputa por mercados é o continente africano, a Ásia e a Oceania, né? Então a grande diferença daquele primeiro momento que eu falei para vocês, onde eu falei das grandes navegações, é que nesse momento a gente vai ver outras nações disputando o território ali, o espaço da África, Ásia e Oceania, e não mais para extrair, né, meramente recursos como metais preciosos, o que era típico do mercantilismo na primeira investida de colonial do século XIV, século XVI, tá? Mas a gente vai ver aqui agora
uma disputa por mercado consumidor, gente. E claro, né, que por uso de recursos para alimentar de matéria-prima as indústrias dessas grandes nações, tá? Esse momento ficou marcado aí e conhecido como sendo a segunda revolução industrial. Como eu já falei, o uso do petróleo como fonte energética, a indústria automobilística tem maior importância nesse momento, tá? E aí a primeira ordem mundial, ela finda, né? Ela tem fim no final da Segunda Guerra Mundial. Olha só, gente, olha onde começou, né? Século XVIII até ali a Segunda Guerra Mundial, gente. Até aí, meados do século XX. Olha o tanto de tempo que essa ordem ela durou. Mas, Elian, por que acabou? Acabou porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Acabou porque a gente já tinha passado por uma experiência de uma Primeira Guerra, né? Não satisfeitos, as nações se envolveram numa Segunda Guerra. E a Segunda Guerra mostrou para o mundo que algo precisava ser mudado, as relações entre os países, né? Nações que não tinham a importância no cenário político-econômico mundial surgiram, né? E aí a gente vai ver três pontos significativos. As potências estavam enfraquecidas economicamente, né? Os países da Europa que se envolveram na guerra realmente estavam arrasados, enfraquecidos. Enfim, grandes nações que se envolveram se enfraqueceram e não puderam mais garantir as suas posses coloniais, né, por conta do conflito da guerra. Consequentemente, aconteceu aqui no ponto B a independência dos seus respectivos domínios coloniais, né, a independência do continente africano, asiático e na Oceania também vai acontecer por conta que não tinham mais condições mesmo, gente, de manter, né, realizar a manutenção dessa relação com essas colônias, né. E aí o deslocamento do centro de poder mundial ele muda. A gente tinha ali o Reino Unido polarizando, a Inglaterra polarizando e outras nações consequentemente, como França, Alemanha, a Rússia e o Japão. Porém, no final da Segunda Guerra Mundial a gente percebe a ascensão de duas grandes nações, né? Estados Unidos e União Soviética, que atualmente voltou aí, né, com o fim da União Soviética ser a Rússia. E tudo isso vai mudar, né? Uma nova ordem mundial precisou ser estabelecida. E aí vem a segunda ordem mundial, também conhecida como a velha ordem mundial, tá? Porque nós vivemos a nova ordem mundial, gente, que é a terceira ordem. Mas antes de falar da nova, é muito importante a gente entender qual foi a segunda ordem mundial, a famosa velha ordem mundial, né? Então a gente vai ver ali um contexto, o final da Segunda Guerra Mundial, uma série de tratados dos países aliados, né, para desmilitarizar as nações derrotadas, como foi o caso da Alemanha. Essa foi uma das ações mais importantes que aconteceu, né, a nível de relação geopolítica também, tá? Temendo o avanço socialista, e aí a gente vai entender o contexto de início desse embate aí, tá? Temendo o avanço socialista numa Europa arrasada, os Estados Unidos, então, de uma forma muito sábia, né, muito safa, lança uma nova política externa, a doutrina Truman. Né? O presidente Truman ele chegou e realmente popularizou o argumento onde ele alegava que o mundo estava dividido entre países que são democráticos e livres e outros que são ditatoriais e comunistas. Ele criou, né, ele realmente difundiu uma doutrina, uma forma de pensar essas relações. E a gente já tinha passado, gente, pelo avanço da tecnologia, o avanço da telecomunicação, e a informação chegava em outros lugares do mundo muito mais rápido. Então imagina só, uma grande nação chegando e falando, gente, ó, você tem que ter cuidado, tá? O mundo hoje, ele está dividido. E a gente está ali tendo cuidado com todos os países, isso na figura dos Estados Unidos, né? Dizendo que existiam países democráticos e países comunistas. E claro, né, satanizava os países ditos comunistas. Paralelo a essa doutrina, a gente vai ver também ser posto em ação o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Foi o plano que o governo norte-americano desenvolveu para apoiar os países europeus. Gente, pensa comigo.
Os Estados Unidos terminou a Segunda Guerra Mundial, na verdade, volta um pouquinho a bobina da história. Na Primeira Guerra Mundial, você sabia que os Estados Unidos ele participou, né? Efetivamente ele participou. Ele não participou da guerra de trincheira, da guerra quente, mas ele participou massivamente financiando as grandes nações, alimentando as nações de poder bélico, de recursos para que eles pudessem exercer poder na Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você já viu os Estados Unidos chegar com tudo, né? De voadora com os dois pés. É tanto que vários eventos, vários marcos durante a Guerra Mundial vão reafirmar o poderio dessa nação norte-americana, dos Estados Unidos, né? E aí a Europa arrasada, os países que se envolveram na guerra totalmente destruídos, aí os Estados Unidos vai lá e lança esse plano de apoio, né, financeiro e enfim, em várias vertentes, certo? Pensa comigo também, gente. Vocês acham que esses países europeus que tiveram esse apoio, né, advindo do Plano Marshall, vão estar do lado de quem? Estados Unidos ou União Soviética? Óbvio, né? Todos esses eventos acirraram as relações entre as duas grandes potências, né, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética também correu para o outro lado, tá? E aí a gente vai ver o início da Guerra Fria, tá, gente? Elion, por que o nome Guerra Fria? Gente, porque não teve guerra quente. O que é guerra quente? Guerra de bala, guerra de tiro, guerra de trincheira, né? Não teve. O que teve, a Guerra Fria, na verdade, e fria também por outro conceito, né? Porque foi mais uma guerra de medo, né? Esse período ficou marcado por uma intensa disseminação de ideologias pelas duas superpotências, né? Eles realmente correram para disseminar suas ideologias no mundo, os países que eles queriam conquistar ali político e economicamente para se aliarem a eles, que buscavam conquistar cada vez mais países para se fortalecerem. Foi isso que aconteceu. A Guerra Fria foi Guerra Fria porque foi uma guerra verdadeiramente de medo, tá? Em meio a um contexto de medo e incerteza são criados então, de um lado, a gente vê a OTAN em 49, né? Que é a organização, perdão, esqueci agora, do Atlântico Norte, tá? Esqueci agora, perdão. Se você buscar no seu livro aí, você vai identificar rapidamente. E o Pacto de Varsóvia, do lado da União Soviética, em 55. Então, essas duas grandes organizações, né, lançaram realmente uma corrida em prol da conquista desses países, mas uma conquista ideológica. Ó, fica do meu lado que é melhor. Ó, não, fica do meu que é melhor. Ou seja, eles começaram a correr para que isso acontecesse, certo? É tanto que você vai ver, gente, é caracteristicamente uma Alemanha dividida, né? Uma Alemanha caracteristicamente capitalista e uma Alemanha socialista, né? Olha só, gente, como isso aconteceu. E aí, avançando mais na história, em 88, Mikhail Gorbachev, né, o líder da União Soviética no momento, na época, ele anuncia o Plano Sinatra. Esse Plano Sinatra, gente, ele acelera as mudanças, né, no leste europeu e acaba que meio que enfraquecendo ali o Pacto de Varsóvia, né? Ele acaba meio que contribuindo para o enfraquecimento do Pacto de Varsóvia. Ele contribuiu para as mudanças que varreram o leste europeu e causaram só aqui de complementar, mas causaram um enfraquecimento aí do Pacto de Varsóvia, tá? E aí culminou com a total dissolução do pacto em 1990, tá, gente? 1990. Então, eu tô aqui falando aceleradamente desses fatos históricos porque para entender a Segunda Ordem Mundial, isso você já vai, na história, né, nas aulas de história, você já vai ter claro sobre o que foi a Guerra Fria, o que foi a União Soviética naquele momento, etc e tal. Mas aqui a gente está contextualizando as relações geopolíticas de cada momento da história. A Segunda Ordem Mundial, ela foi ditada por uma bipolarização do mundo, né? Uma bipolarização. Na Primeira Ordem Mundial, não, a gente tinha uma hegemonia, né? Uma hegemonia. O mundo era polarizado o Reino Unido. Era só o Reino Unido e acabou-se. Com o processo de industrialização acontecendo em outras nações, aí a disputa territorial começa a acontecer,
e etc. E as guerras vêm, e bababá, bababá, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vê duas grandes nações roubando a cena, e a gente percebe então o mundo não mais polarizado, mas bipolarizado. Ou seja, duas nações exercendo ali uma verdadeira briga de corda, né, no mundo inteiro, ok? E aí a gente vai ver então o Pacto de Varsóvia sendo rasgado, literalmente dissolvido. A queda do Muro de Berlim também foi outro evento significativo. Em 1989, o ano que eu nasci, gente, meu Deus, né? A queda do Muro de Berlim foi significativa, simbolizou aí então a queda realmente do socialismo no mundo, a vitória do capitalismo no mundo, e o desfecho é o final, né? A morte emblemática ali da União Soviética, né, gente? Beleza? E assim a gente tem, de fato, a velha ordem mundial, né? O mundo bipolarizado, a ordem bipolar se encerrando e dando espaço para a terceira ordem mundial, tá, gente? O mundo bipolar, gente, ele... Vamos lá. No primeiro momento, na primeira ordem, polarização, Reino Unido, Inglaterra, industrialização. Segundo momento, bipolarização, segunda ordem, União Soviética, Estados Unidos. A terceira ordem mundial é a ordem que a gente vive hoje, né? O mundo multipolar. Com o enfraquecimento e a desorganização política da União Soviética, ocorre a independência dos países satélites. Que são esses países satélites? Países que aderiram, né, ali ideologicamente, cada um dos países, e com o enfraquecimento disso, a gente vai começando a ver a independência desses países, né? O leste europeu foi muito significativo, né? O fim da cortina de ferro, estudem sobre isso, cortina de ferro, tá? E outros países mais que tinham essas relações de dependência ideológica vão começar a se ver independentes. Em 91, então, é criado a CEI, né? Comunidade dos Estados Independentes, e a ordem bipolar de fato chega ao fim, tá, gente? De fato chega ao fim. Novos horizontes geopolíticos e econômicos então deram início a uma nova ordem mundial. Que ordem é essa? A ordem multipolar. E nessa ordem multipolar, gente, que é a ordem que a gente vive hoje, as potências nesse novo contexto são aquelas que ainda têm o poderio econômico e não necessariamente o poder bélico. Ou seja, são os novos polos de poder. E aí, nesse cenário, a gente vê novos polos de poder realmente surgindo, né? Estados Unidos se mantendo, óbvio. Japão, a União Europeia e a Rússia voltando a exercer uma significativa ação, né? Uma significativa presença no contexto geopolítico mundial. E cabe aqui também, gente, a gente discutir, né? Porque já que a gente está vivendo essa terceira ordem mundial, e tudo que tem acontecido, coronavírus, o crescimento dos últimos 10 anos da China economicamente é o país do mundo que mais cresce, né? Para você que não sabe aí, a China numa investida muito sábia se tornou aí líder majoritária das ações de muitas multinacionais ou de todas as multinacionais no território chinês, nesse período em que a bolsa de valores oscilou de uma forma violenta, né? Comprou a preço de banana as ações das multinacionais de território chinês. E claro que as bolsas de valores elas colapsaram, elas entraram numa onda louca, né, em virtude de vários acontecimentos, claro, né? Mas o coronavírus, meu Deus, fez derreter as ações de muitas empresas, né? A China também nesse contexto foi uma das poucas que teve a bolsa de valores dela abalada. Enfim, então vários aspectos vão corroborar para também um surgimento de uma nova superpotência no mundo, né? Que a gente está acostumado a entender que a China é um país emergente, gente, pelo amor de Deus. Nesse novo contexto é muito complicado falar isso, até porque a China hoje exerce um poder ali, e é tanto que a gente vê dois leões, né, batalhando no mercado mundial, que é Estados Unidos e China. Então é muito importante a gente lançar um olhar mais atento para esse novo contexto que surge, né? E é super atual, tá, gente?
Então vamos lá, quais são as características do contexto atual do mundo multipolar? Mais integração em virtude do fenômeno de globalização, né? Claro que o desenvolvimento desse fenômeno de globalização vai fazer com que os países se integrem mais, tenham muito mais relações, né? Vai ter muito mais cooperação e interdependência em muitas nações no âmbito econômico, bem como no político, né? Embora diferenças de posicionamento político, etc. Mas as relações de cooperação e interdependência vai acontecer entre vários países. É nesse contexto que surgem os mercados regionais, né? A questão dos blocos econômicos, tá certo? A gente vai ver também o fim da antiga divisão do mundo entre leste e oeste, porque não é mais bipolarizado, que deu lugar a uma nova divisão entre norte e sul, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ok? Então é esse contexto hoje que a gente vive, é o atual, que está em constante ainda modificação. Beleza, gente? E está aqui então uma foto emblemática do Conselho de Segurança das Nações Unidas, se eu não me engano, que exemplifica, né, emblema, deixa muito claro que hoje os países se conectam, desconectam, reconectam, enfim, desfragmentam, fragmentam e fazem todo tipo estabelecem todo tipo de relacionamento hoje de uma forma totalmente diferente de épocas passadas, né? Tá muito claro aí com toda essa trajetória que a gente fez aqui com a nossa aula de hoje, tá bom? E a ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma organização que foi criada fruto desse novo momento que a gente vive de poder polar, né, de novos polos no mundo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe para vocês. De fato, né, muita coisa eu tentei sintetizar, tentei ser o mais simples possível, mas fica aqui aberto para que vocês elaborem suas dúvidas, né, elaborem seus questionamentos e tragam para a gente estar conversando e complementando esse processo de formação em relação a entender como o espaço geográfico ele foi apropriado, como se caracteriza o espaço geográfico hoje, né? E como as nações, como os estados-nações, os estados de poder, né? Os países estabelecem as suas relações nesse mesmo espaço, dando aí origem ao que a gente chama de geopolítica, tá bom, gente? Beijo no coração, forte abraço e é isso, valeu!